eu sou Juliana Diniz, professora do curso de Direito da UFC. No vídeo eu já falei um pouquinho sobre a história da Escola Sem Partido, que é os principais personagens relacionados com esse PL, e eu vou falar um pouquinho agora sobre os problemas constitucionais alegados em relação a esse projeto de lei. Como eu disse, esse PL ele busca a alteração da chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Para explicar um pouquinho sobre o porquê que esse PL seria inconstitucional, a gente precisa falar um pouco sobre como a Constituição organiza o Sistema Nacional de Ensino. A educação, assim como a saúde, é um dos serviços mais importantes da ordem social e por isso ela recebe uma atenção muito especial do Estado. O Estado teria, entre outras funções, além da função de financiamento, uma função também regulatória, normativa, ou seja, de criar uma série de leis, de atos normativos voltados a disciplinar a forma como esse serviço seria oferecido à sociedade, tanto por instituições públicas como instituições privadas de ensino. Então, a gente vai ter um primeiro grupo de normas previstas na Constituição, que estabelecem alguns direitos básicos e alguns princípios, e a gente teria leis ordinárias que complementam o texto da Constituição, sendo a principal delas a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a Lei 9394. O PL busca justamente a alteração do texto do artigo 3º da Lei de Diretrizes e Bases. A Constituição, ela prevê, entre os princípios da educação nacional, no artigo 206, a liberdade de ensinar, aprender, pesquisar e divulgar o pensamento, além do pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas. Então, a nossa ordem constitucional, coerente com a concepção muito democrática de educação e de política pública, contempla o pluralismo como um dos alicerces da educação como serviço público essencial que é. Justamente por isso, a gente vai ter uma base normativa nacional básica, um currículo básico que precisa ser observado em todas as instituições de ensino, e a gente vai ter uma parte variável, né, desse currículo e dessas práticas pedagógicas que seriam de responsabilidade tanto de estados e municípios como também das próprias instituições escolares na sua autonomia pedagógica. Essa autonomia, essa liberdade de ensinar, de aprender, esse pluralismo de concepções pedagógicas é uma condição sine qua non do respeito à Constituição. O PL 7.180, na medida em que ele proíbe justamente a manifestação de opinião sobre assuntos referentes à política, à religião, à orientação de gênero, ele justamente afeta esse pluralismo, ele afeta essa autonomia que cada instituição tem para definir de que modo o serviço vai ser ofertado no âmbito da instituição escolar. Então, ele é compreendido como um PL antidemocrático que nega justamente esse pluralismo que a Constituição não só contempla, como define como um dos princípios básicos da educação nacional. Além disso, é importante estabelecer, explicar que a lei ela tem uma função importante, mas boa parte da estruturação do ensino como serviço, como atividade, depende de uma colaboração coletiva que é feita tanto a nível de Estado, como também no conjunto da sociedade, representada pelas instituições escolares e também por pessoas que compõem movimentos sociais e entidades da esfera pública. Então, entre outros problemas, seria justamente esses que fariam com que esse PL fosse, ainda que aprovado pelo Congresso Nacional, inconstitucional. O que acontece quando um PL inconstitucional se torna lei, né? Ou seja, quando, não obstante haja problemas naquele projeto, ele é aprovado. O que acontece é que provavelmente ele vai ser objeto de questionamento no Supremo Tribunal Federal através do chamado controle de constitucionalidade, quando você vai ter uma ação que busca justamente
a declaração de que aquela lei que foi aprovada, ela não corresponde àquilo que a Constituição espera da ordem jurídica. Então é muito provável, é quase que 100% de certeza que se o PL vier a ser aprovado nos termos que ele tem hoje, ele venha a ser objeto de questionamento no âmbito do Supremo Tribunal Federal.